que está na presença do Senhor, buscando esse Deus maravilhoso, a alegria do Senhor se manifesta. Então, a alegria do Senhor é a sua força. Louvamos a Deus porque encontramos pastores que têm a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo e compartilhar aquilo que Deus tem dado à igreja. E Deus tem nos dado, nos chamado, eu e minha esposa, para um propósito nessa terra. Não só a Suíça, mas aonde Ele nos enviar, no mundo todo. Porque é Deus que é glorificado. Tudo é para Ele. Tudo é dele. Somos dele. Então eu quero louvar a Deus porque você ouviu a voz do Espírito Santo. Para estar aqui nesse lugar, para ouvir esse seminário que está na revelação da palavra de Deus. A igreja precisa conhecer, se aprofundar e viver na palavra. Amém? Eu vou passar um pouco para minha esposa. Nós temos, eu vou falar mais uma vez, eu falei mesmo na vez passada, mas nós fizemos agora, em dia 28 de dezembro, 40 anos de casado. Temos 5 anos de namoro e noivado. E temos 2 filhos, todos 2 casados já. E temos um bocado de filhos espalhados pela face da terra. Os filhos espirituais que Deus tem nos dado. Amém? Minha esposa. Graças a Deus, glória a Deus, a gente vai receber essa oração da pastora Regina. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, pela vida da apóstola, do apóstolo, Senhor, que estão aqui disponíveis, Senhor, para ministrar a tua palavra. Então eu te peço, Espírito Santo, que eles, ao abrir a boca, seja tu encher, e que a tua palavra, Pai, venha, Senhor, trazer mudança dentro de cada um nessa tarde. Abençoa a vida dele, a casa dele, tudo aquilo que carrega o nome dele, Pai. Nós colocamos debaixo do teu sangue. Amém. Que eles tenham a liberdade do teu Espírito, Pai, nessa tarde. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sou eu que vou começar. São várias palestras, eu algumas, o Marques outras, e eu vou começar hoje aqui. Gente, é uma honra muito grande, é alegria estar aqui. Deus é bom, em todo tempo Ele é bom. Ele tem planos, tem propósito, Ele desenha sobre o nosso destino. E é muito bom nós sabermos que o nosso destino está nas mãos dEle e que Ele faz coisas extraordinárias. Amém? Desculpa, olha, eu já estou com um fungadozinho, mas é o clima, a mudança, né, o choque de temperatura que a gente vai sofrendo e não fica normalzinho. Então me perdoe o fungadinho de vez em quando, tá certo? Mas que bênção, nós estamos desde 2020, nós estamos vindo à Suíça. Em 2018, Deus nos trouxe uma revelação de que Ele estaria dando às nações para que pudéssemos levar o legado da palavra, de tudo que Ele nos confiou por longos anos. Nós temos 35 anos de ministério. E o Senhor falou para mim, tem muito conteúdo acumulado. O Brasil já tem recebido muito, tem que espalhar para outras nações. E aí o Senhor nos falou em 2018 e nós esperamos que acontecesse o momento certo. Em 2020 nós viemos para cá e Deus usou 2 mulheres para nos abrir as portas da Suíça e chegamos aqui e estamos até hoje. Todo ano temos vindo liberar as porções que o Pai tem para a igreja dele aqui nesse lugar. E esse ano o Senhor nos deu a Inglaterra. Nós primeiro fomos por lá, ministramos numa conferência chamada One Voice, que vai estar no mundo todo, inclusive vai para o Brasil, para a minha cidade, em setembro. Vocês estão convidados. Amém. E primeiro nós fomos para lá, tomar aquela terra, atos proféticos, entrar nas casas, nas famílias, ministrar cura, libertação, e pregamos nessa grande conferência. De lá a gente veio para cá.
Então, estar aqui é estar dentro da agenda de Deus. Estar na Suíça é estar na agenda de Deus. Deus fez uma agenda e nós temos obedecido. Fizemos uma reunião há 2 dias atrás com a nossa equipe apostólica, que deixamos no Brasil, na retaguarda e também na infantaria, porque eles ficam liderando lá e eles ficam nos dando a intercessão. E uma das nossas líderes disse assim: eu chorei muito essa semana por você e pelo apóstolo. E eu disse: Deus, eles não são mais jovens, já não têm mais 25 anos. E mesmo com a idade que eles têm, eles vão corajosamente desbravando as nações. E eu tinha falado com Deus. Nós ficamos uma semana num descanso aqui em Schaffhausen, tempo bom. E eu disse: Deus, nós enfrentamos as fronteiras, as imigrações não são só física, não é só sobre você provar, né, a sua legitimidade para entrar na nação. Há uma guerra espiritual. O mundo espiritual se movimenta muito nas fronteiras, nos aeroportos. E o aeroporto é um lugar de guerra espiritual gigantesca. E nós enfrentamos algumas guerras espirituais para entrar na Inglaterra, até porque nós estávamos indo pela primeira vez e com uma agenda importante na Inglaterra. E eu disse: Deus, que luta! Arruma mala, tira mala, vai, enfrenta essas fronteiras, vai para o aeroporto, é cansativo. E eu dizendo: Senhor, é um preço que a gente paga pelo teu reino. Então, Deus falou no coração lá da minha líder: Senhor, obrigado, porque com a idade que eles têm, eles não estão dizendo não. Amém? É porque a gente tem essa cara linda assim de 15 anos. Esse é o Botox do céu. Botox do céu faz isso cada vez mais nova. Eu já cheguei aqui, alguém disse para o Marcos, acho que foi o Fábio, não foi? Cada vez mais nova. Aí o Marcos: ela só fica jovem. Obrigada, meu filho. Amém? Amém? Mas nós já temos alguns. Eu já sou sexagenária, né? Então, e o Marcos também já passou. Já está 3 anos depois da fronteira dos 60. Mas é uma honra servir a Deus. Amém. O que eu faria? Eu teria uma vida horrível, né? De aposentada do Brasil, de ficar ali, não dá. Nas praias lindíssimas, né, da nossa nação. Já pensou? Fazendo cursos, crochê, não dá para mim. Sou do movimento, sempre fui. E eu vou partir para o céu sempre. Amém? Eu sempre digo isso: Senhor, me leva fazendo a obra em pé, firme. Amém. Mas sem mais delongas, o nosso seminário tem um tema: dons espirituais e os 5 ministérios. Nós vamos focar mais nos dons espirituais, até porque é impossível dar conta de tudo com a carga horária que temos, ok? E eu creio que depois vocês vão... Nós fizemos esse seminário 3 dias antes de subir no avião para a Inglaterra. Nós fizemos lá em Fortaleza. E o pessoal ficou impactado e disse: não, vamos para a segunda etapa, que aí o segundo nível já é mais sobre os 5 ministérios. Mas é importante começar com os dons espirituais. E esse seminário, ele tem uma revelação de Deus para esse tempo. Todos os nossos seminários e treinamentos que fazemos nas igrejas, eles são carregados de intercessão. Eles são frutos de uma intercessão. Nós intercedemos pela igreja no mundo, a igreja de Jesus, independente de placa denominacional. E nós ficamos ouvindo Deus, e o Senhor nos fala sempre os temas, o que é que a igreja está precisando. O nosso papel como apóstolos é como médicos. O médico clínico, ele vai examinar a pessoa e vai ver as áreas que precisa de reforço, de vitamina, não é? De cuidado. O nosso papel com a igreja é exatamente esse. E esse tema que trouxemos e já levamos para o Brasil, já está aqui na Suíça, ele é um tema de necessidade máxima.
Dons ministeriais. O Espírito Santo me disse: minha filha, a minha igreja, ela precisa entender que os dons do Espírito é a força dela, é a autoridade dela. Os milagres, igreja, vêm quando tem alguém operando em algum dom. As curas vêm quando alguém opera em um dom. O poder do céu vem quando alguém está operando em algum dom. Alguém está profetizando, alguém está curando. Isso vem com o poder de Deus. Amém? Amém? E o poder de Deus se manifesta nos dons espirituais. Então, o que o Espírito Santo está fazendo hoje aqui e em todos os lugares que estamos indo é reforçando o poder dele na igreja. Porque é tempo de ter poder, é tempo de exercer poder. O mundo está precisando de milagres, o mundo está precisando de impacto, o mundo não está aguentando mais religiosidade. Amém? Amém. Mas a minha palavra é libertação. A primeira é libertação. Todas as outras é ensino, mas essa primeira é libertação. Por quê? Porque quando nós não exercemos o dom espiritual que temos, ou os dons, porque algumas pessoas podem ter um dom, outras podem ter 2, 3 dons espirituais. Exemplo meu, eu opero muito especificamente em 3 dons espirituais. Eu tenho mais alguns, mas 3 eles são carros-chefes, eles estão o tempo inteiro no meu exercício. A profecia, tá? Que é a palavra do conhecimento. Nos dons vocês vão ver, nas aulas que virão, vocês vão saber tudo que eu estou falando. Então, um dom que opera em mim é a palavra do conhecimento. É forte, é o mais forte. O segundo, discernimento espiritual. O que eu estou dizendo é que nós podemos ter mais do que um dom. Amém? Amém. Agora, Paulo fala que nós precisamos desejar. Querer. Diga oi. Diga oi, eu estou aqui. Amém. Amém. E o diabo roubou isso, eu vou mostrar aqui agora. Nós vamos nos libertar de 2 áreas que impedem esse fluir do dom espiritual. Estão me entendendo? Amém. Eu estou vendo vocês sem apostilas. Nós fizemos apostilas. Eu posso até, inclusive, quem desejar, a pastora Regina distribui, depois você paga lá. Ela custa R$15 e nós não estamos vendendo. Desculpa, 15 francos. Desculpa, a moeda está transicionando aí na minha cabeça. 15 francos. É muito importante eu dizer que nós não estamos vendendo apostila. Ninguém vende material. Nós transmitimos legado. Vocês estão me entendendo? Amém. Nós transmitimos um legado. Porque isso custa vida com Deus. Isso custa horas sem fim escrevendo. E depois de 60 anos a gente já vai colocando aí alguns problemas de coluna. Isso custa vida de santidade para Deus revelar. Isso custa pesquisa. Então nós não vendemos apostila. Você está adquirindo conhecimento, legado. E aqui, quando você começar a fluir no seminário, você vai dizer, uau! Você vai dizer, que bênção que a gente pode ter isso, estudar, escrever. E aí eu aconselho que você adquira. E atrás, inclusive atrás tem folhas em branco para você fazer anotações. Tá? Porque esse seminário é um seminário de conhecimento. Então você precisa entender, estudar isso aqui em casa depois. Você vai querer estudar sim. Ok? Deu certo? Todo mundo, quem quis, já pegou? Então vem comigo aqui. Tá? O tema deve estar aí já, odres novos para conter vinho novo. Diga comigo, odres novos para conter vinho novo. Para conter vinho novo. Diga, eu sou um odre. Eu sou um odre. E para conter vinho novo, Para conter vinho novo. eu preciso ser renovado. Eu preciso ser renovado. Diga, porque não suporta Porque não suporta vinho novo vinho novo dentro de odre velho. dentro de odre velho. O odre vai romper.
o odre vai romper. Então diga, eu me abro Eu me abro para toda libertação para toda libertação que eu preciso que eu preciso para conter esse vinho novo para conter esse vinho novo dos dons espirituais. dos dons espirituais. Amém? Amém. Então nós temos o texto de Mateus capítulo 9, versículo 17. O texto diz assim: coloca-se, porém, vinho novo em odres novos, e assim, tanto um como o outro se conservam. Aleluia. Amém. Amém. Coloca-se vinho novo em odres novos, porque tanto o odre vai ficar conservado, como o vinho novo vai ficar conservado. Aleluia. Isso é maravilhoso. Mas o texto, ele diz também que se você colocar, se quiser isso aqui, pastor, ó, se quiser aqui, eu tenho tudo aqui no iPad. O texto também diz que se o odre for velho, quando o vinho novo vem, o odre quebra. Então não tem como vir revelação nova do céu para nós, se nós não vivermos cura e libertação. Amém. Coloca isso na tua cabeça. Nós precisamos estar sempre abertos à cura e à libertação. Porque é necessário que eu seja um odre novo para conter o vinho novo que o céu vai mandar para mim. Amém. Amém? Então veja, o vinho novo, ele é poderoso para restaurar, santificar, transformar. E nós temos dois inimigos do vinho novo. Diga, dois inimigos. Dois inimigos. Diga, a incredulidade A incredulidade e a religiosidade. e a religiosidade. Diga, hoje Hoje nós vamos derrubar esses dois inimigos. nós vamos derrubar esses dois inimigos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos começar com a incredulidade. Você pode até perguntar agora nesse momento: oh, gente, você não é um nordestino brasileiro, mas você pode dizer assim: incredulidade se eu sou crente? Como que a apóstola vai falar de incredulidade se eu creio, se eu estou aqui, se eu sou crente? Eu vou mostrar para você que a nossa fé, ela precisa desenvolver-se. A fé que você tem para aceitar Jesus e ir para o céu não é a mesma medida que você precisa ter para seguir na vida mais adiante. Nós vamos passando por lutas e por situações que a nossa fé precisa ser maior. Amém. Amém? Amém. Por isso que a incredulidade, às vezes, ela vem e abate o nosso coração. E aí o texto de Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um fundamento principal da salvação e da vida cristã. E o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Isso é a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Veja o desafio que essa palavra nos coloca. Ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, a palavra diz que aqueles que se achegam perto de Deus precisa crer que Ele é presenteador dos que o buscam. Então veja, Deus, Ele não gosta quando você não tem fé só porque você não vai acreditar que Ele te dá presentes. Eu estou traduzindo esse texto de Hebreus 6. Tu acredita nisso? É lindo, gente. O texto de Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é galardoador dos que o buscam. O texto inicial diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus fica triste, desagrada a Deus quando eu não creio que Ele me dá presente. Ah, você não está me ouvindo, não. Amém. Não, alguém aqui quer presente de Deus? Amém. Quem quer presente de Deus se reaja. Amém. Agora você tem um Deus que fica triste se você não acreditar que Ele te dá presente. É mesmo.
Não é lindo? Amém. Glória a Deus. Por isso que o inimigo trabalha com rejeição, com depressão, com depreciação, com a falta de autoestima. Ele trabalha nisso. Por isso que o inimigo trabalha tanto com a orfandade. Não é que Deus vai castigar, Deus é punidor, Deus é... Claro, é o oposto do que Deus é. Porque Deus é bom, Deus é amor, Amém. Deus é presenteador, Amém. galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Em outras palavras, Deus diz assim: me busca porque eu quero te dar presente. Amém. Glória a Deus. Quantos estão precisando de presentes? Amém. Amém. E aí, essa fé que nos move, na raiz do hebraico, significa a palavra, na raiz do hebraico, é mufra. É mufra. Firmes, estabilidade, procedimento e convicção. A palavra fé no grego já é pistis, que significa certeza, favor, felicidade, lealdade. Lá em Marcos 9, 23 diz assim: tudo é possível ao que crê. Olha para a pessoa do lado e diz assim: tudo. Aleluia. Olha para a pessoa do lado e diga assim: tira da gaveta aí o arquivo que não aconteceu ainda, que é tudo. É tudo. Podemos aumentar a nossa medida de fé. Aqui está o segredo dessa palavra. A tua fé, que um dia, a minha fé, de 35 anos atrás, quando eu levantei a mão, aceitei Jesus, aquela fé, essa fé me levou para o céu. Mas essa fé, ela não é suficiente para o meu caminhar dos 35 anos que eu vivi para cá. Eu passei por lutas, provações, e a minha fé teve o quê? Que crescer? Teve que aumentar? Não, isso é conversa de apóstolo, não, está na Bíblia. Vamos abrir? Amém. É que a Bíblia diz? Lucas 17, 15 diz o quê? Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Para aumentar a nossa medida de fé, vamos ter que romper com as estruturas de incredulidade. Às vezes, queridos, a gente fica: eu creio, mas... Quem já viveu isso? Todos nós. Já vou levantando minha mão, para você não ter vergonha de levantar a sua. Quantos de nós já vivenciamos esse tipo de confronto, de desafio? Eu creio, em situações difíceis, e a gente diz, um profeta chega, ora por nós assim: tu crê, mulher? E a gente diz: eu creio. Mas quantas vezes a gente diz: eu creio, mas na verdade a gente não crê tanto? Isso passa com vocês? Que passa com todos nós. Por quê? Por causa das medidas de fé que precisam crescer em nós. É verdade. Porque a luta de ontem não vai ser a de hoje, nem vai ser a de amanhã. A palavra tem esse segredo: a fé cresce. E a incredulidade, ela quer que você estabilize, você fique congelada numa fezinha que te leva para a igreja, te leva para casa, te leva para o trabalho, te faz dormir, acordar e dizer: Senhor, ajuda a gente nesse dia. Amém. O espírito de incredulidade quer que a igreja ande só numa fé limitada e nem entenda que Jesus disse que a fé precisava crescer. Jesus confronta os apóstolos aqui. E aí os apóstolos dizem: Senhor, aumenta-nos a fé. Nesse texto de Lucas capítulo 17, 15, é exatamente um episódio que eles não creram. E aí eles dizem para Jesus: aumenta a fé da gente. Então hoje é dia de você dizer sem vergonha: aumenta a minha fé, Jesus. Aumenta a minha fé, Jesus. Não tenha vergonha, porque tem gente que tem vergonha, pensa que é vergonhoso, né? Dizer: aumenta a minha fé. Mas não, os apóstolos pediram, está aqui, Lucas 17, 15. Quando eles viram a situação difícil: aumenta a minha fé, Senhor. Amém? Amém. Então é necessário que nós possamos romper com toda estrutura de incredulidade. Porque há diferentes ações dessa incredulidade. Então, como é que nós vamos romper? Romper é a mesma coisa que quebrar.
é a mesma coisa que extrair, que remover pela raiz. Ó, tem que fazer força. Às vezes, queridos, nós somos espirituais, nós somos crentes, está tudo certo. Mas às vezes nós esquecemos que muitas coisas, a nossa vida espiritual precisa de força de valentia. Não é força física, é a força espiritual e a força emocional. Ok? E também não é só espiritual. E eu já abro aqui o meu parênteses como psicanalista. A força precisa também ter emocional. Nós precisamos entender isso. A palavra romper com a incredulidade, ela precisa ser... O que é o romper? É extrair, é arrancar. E você faz isso. Ah, tá, Senhor, em nome de Jesus. Faz não. Você faz dizendo, eu não aceito, Senhor, isso. Em nome de Jesus, tire da minha vida toda incredulidade. Eu renuncio, Senhor. Quando eu tenho dúvida, eu não terei dúvida. Senhor, tira a dúvida de mim. Unja a minha mente com óleo da unção. Amém? Amém. Se unja você mesmo. Amém. Nós temos que viver nesse movimento de fé. Isso é movimento de fé. Aleluia. Então, essa palavra de romper com a incredulidade é a mesma palavra para arrancar e extrair a incredulidade. Diante de quê? De circunstâncias, porque nós passamos por circunstâncias. Então, nós temos estruturas para romper com a incredulidade. Quais são as estruturas? Nós, pessoal, a nossa estrutura pessoal, que é constituída, né, do nosso interior, de toda a nossa trajetória da vida. Eu já ministrei cura em muitas pessoas que chegaram para mim e diziam assim, eu queria tanto ter nascido num berço evangélico. Porque, apóstolo, agora que eu estou começando a acreditar em Deus. Você crê nisso? Gente, nem todo mundo teve o privilégio de nascer numa nação tão avivada como é o Brasil. Eu acredito que aqui tem muitos brasileiros, né? É um privilégio. Céus abertos. Tudo bem que a religiosidade está lá. Mas é um despertar. Eu já ministrei pessoas que não acreditam em Deus. Não acreditavam em Deus. Pessoas que se desabafaram e disseram, eu queria tanto ter nascido num berço cristão que pelo menos tivesse uma Bíblia. Eu já ministrei pessoas que pelo menos tivesse uma vela acesa. Que nem a religiosidade tinha, nem a idolatria tinha. E aí o que é que acontece? Essa estrutura pessoal nossa, ela precisa romper. É preciso tirar a incredulidade da nossa estrutura pessoal. E às vezes temos, porque veio dos nossos pais, bisavós, dos nossos antepassados, manias de incredulidade. Muitas manias de incredulidade ou manias de religiosidade que eu vou ver já já. Então, nós renunciamos toda estrutura de incredulidade no nosso ser. Amém? Amém. Diga comigo, eu renuncio toda estrutura de incredulidade em minha vida. Em minha vida. A outra estrutura é familiar. A estrutura que foi construída na linguagem da nossa família de geração em geração. Então a nossa família vem, cada um de nós teve uma família que teve uma história religiosa. E a nossa história religiosa, do pai, da nossa mãe, do nosso avô, chegou até a gente. Ou chegou com força, ou chegou devagar, dependendo de cada um de nós. Então nós rompemos com toda estrutura de incredulidade. E deixa eu te dizer, a incredulidade mora na idolatria. É porque o seminário aqui não é de libertação. Mas quando nós fazemos seminário de libertação, nós ensinamos muito forte, bem especificamente. A incredulidade nasce nos berços idólatras. A idolatria é mãe da incredulidade. Apóstola, como pode? Óbvio, vou te explicar. A incredulidade leva a pessoa a crer num objeto. A crer numa coisa. Num ídolo. Isso não é fé. Porque se o ídolo quebrar, acabou.
Vocês estão entendendo? Amém. Por isso que a idolatria, cuja herança todos nós temos, brasileiros e europeus, precisa ser quebrado em nome de Jesus. Nós renunciamos, diga comigo, eu renuncio em nome de religiosidade e idolatria em minha vida e na minha família. Em nome de Jesus. Diga, eu recuso que seja passado de mim para os meus descendentes. Em nome de Jesus. Diga, eu declaro que o sangue de Jesus purifica minha mente, minha memória, minhas heranças familiares e me purifica para que eu me torne agora um odre novo para conter vinho novo do Espírito Santo. Amém? Amém. E nós temos também estruturas de incredulidade social, que aí envolve a estrutura que foi constituída no âmbito coletivo da nossa sociedade, tá? E aí a gente também vai, se a gente fosse fazer uma anamnese bem profunda, a gente ia pegar aqui a Europa, com o que os céus da Europa fala de idolatria, e cada lugar tem um tipo de idolatria. Há lugares que são idolatrias de imagem esculpida de ser humano. Outros lugares é de animais. Outros lugares é de plantas. Idolatria de plantas. Então, cada lugar tem também uma estrutura de idolatria. E aí, territorial é a outra herança de estrutura que é constituída na atmosfera, determinando ali aquela região. Ok? Então repita comigo, eu renuncio toda herança de incredulidade social e territorial sobre a minha cabeça, sobre minha casa, sobre a minha igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, nós precisamos entender isso, que essas estruturas que são crenças, que são fortalezas mentais, precisam ser quebradas em nossas vidas. Você não pode tratar as áreas de libertação em sua vida ingenuamente. Você precisa tratar com o que ela precisa. Sangue de Jesus, arrependimento, amém? Renúncia, perdão, confissão. Tudo isso são ferramentas de libertação. Amém? Amém. E nós não podemos tratar diferente a questão da fé. Sabe por quê? Porque a igreja diminuiu o poder dela por causa da incredulidade. Porque o poder da igreja vem por causa dos dons espirituais. Eu não sei aqui. No Brasil eu fiz uma pesquisa. Cheguei para os crentes, os irmãos, e perguntei de várias igrejas: olá, qual o dom que você serve na sua igreja? E eles me responderam: eu sou voluntário da mídia. Cheguei para outro e disse: olha, qual o dom que você serve na sua igreja? Ah, eu sou voluntário do Kids. E aí, cheguei para outra e disse: qual o dom que você serve na sua igreja? Ah, eu sou voluntária na intercessão. Eu disse: não, qual o dom espiritual? Por isso nós fizemos essa escola no Brasil, porque surgiu lá toda a revelação. E o Senhor disse: minha filha, a igreja está equivocada, está religiosa, conformada de ir para a igreja, fazer alguma coisa na igreja, que é legítimo, todo mundo tem que servir dentro da igreja, está certo, mas tem que servir com o dom espiritual fluindo, porque o poder está no exercício do dom. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Aleluia.
Jesus ressurreto, com 40 dias andando na terra, ressuscitado, ele chega para a sua comissão, para a sua equipe apostólica, ele diz: espera lá, já estou indo para o céu, mas recebereis poder. Aleluia. Diga poder. Poder. Diga poder. Poder. Diga de novo, poder. Poder. Olha para a pessoa que está do lado e diz: você tem poder. Você tem poder. Tem poder. Aleluia. Essa é uma pregação, minha pastora, que deve estar o tempo inteiro em nós. A igreja perdeu o endereço do poder, mas a igreja tem o maior poder. O maior poder que existe no universo se chama Igreja de Jesus. É verdade, aleluia. Aleluia! Nós temos poder para expulsar demônios. Nós temos poder para falar com os principados e potestades e mandá-los calar. Nós temos poder para curar os enfermos. Nós temos poder para levantar paralítico. Nós temos poder para ressuscitar mortos. Está na Bíblia? Tá? Está no Novo Testamento? Para a gente cercar a incredulidade? Porque o espírito de incredulidade gosta de usar crente para dizer: isso só está no Velho Testamento. Então, tudo que eu faço, eu mostro no Antigo e no Novo, que é para não deixar questões abertas. Então, eu estou diante do povo mais poderoso da Suíça. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Não, eu vou repetir. Se você é brasileiro, você vai ter uma memória, eu vou chamar aí a tua memória. Memória daquele movimento nos estádios do Brasil de futebol. E eu vou repetir a frase. Não, eu tenho que apertar o teu botão. Não, vocês chamaram apóstolo avivalista porque quiseram. Eu ensino e eu ativo. Não tem jeito, eu sou profeta, então sou profeta mestre. Eu ensino e ativo, ensino e ativo. Então eu estou de frente do povo mais poderoso da Suíça. Glória a Deus. Amém. Amém. É isso. E quando bater na tua porta a depressão na segunda-feira de manhã, você vai abrir e vai dizer: fora daqui, porque você está diante da mulher, do homem mais poderoso da Suíça. Aleluia. Aleluia. Ah, isso é otimismo. Ah, isso é autoajuda. É não, isso é fé. Amém. É verdade, aleluia. Isso é fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé não se baseia em provas, em fatos. A fé, ela vai existir pelo simples fato de que eu afirme que ela existe e que o fato que eu preciso já existe, mesmo que eu não veja. Então pronto, você sabe por que a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as que pensam que são alguma coisa? É por causa disso. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Oh, glória! Oh, aleluia! Meu Deus, eu tenho que ensinar, eu tenho que ensinar. Nós temos os inimigos da fé, que se chama medo e dúvida. Então, a valor dizendo: medo, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Dúvida, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. São dois sentimentos que eles são a pedra no calçado da fé: medo e dúvida. Já viram isso, não é? A gente já sabe disso, a gente passa por essas lutas aí. Mas o medo, na verdade, é algo que vem para ir contra a sua fé. Lá em 2 Timóteo 1:7 diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Gente, quando vier o medo, perceba, não vem de Deus. O medo paralisante, amém? Amém. Amém. Não o medo normal. O medo, ele é uma emoção
básica das nossas emoções. Todo mundo precisa ter medo. É normal. Medo, alegria, tristeza são as emoções básicas que fluem aqui no nosso sistema límbico emocional cerebral. Normal. Por quê? Se você não tiver medo, você vai subir no 20º andar e vai se jogar de lá. E vai acontecer o que com você? Morreu. O medo é uma defesa da civilização humana, ok? Ok. O excesso de medo, o medo que paralisa você, o medo que começa a dizer, não, eu não vou mais para um culto, porque a minha igreja tem 300 pessoas, é muita gente, eu tenho pânico. Aí esse medo, ele pode ter, com certeza, ele é do diabo, com certeza, ou mais, coisa de psicólogo mesmo, né? Ou algum problema, desorganização cerebral, que aí trouxe pânico, síndrome do pânico, ou a ansiedade, transtorno de ansiedade, que desregula esse sistema límbico que eu falei aqui, e o sistema fica todo o tempo trazendo medo. Mesmo que seja um problema psicológico, que você precise fazer um tratamento, sempre estará junto o diabo, aproveitando a questão para paralisar você. Você está me entendendo? Amém. Então, o medo não vem de Deus. O medo que para você, que limita você, que não deixa mais você fazer algumas coisas, ele não vem de Deus. Porque a palavra que eu disse em 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de fortaleza, ousadia, amor e moderação. Isso é o que Deus colocou para nós. Então esses pensamentos vêm exatamente para paralisar a nossa vida. E nós precisamos evitar isso. Então o medo traz essas coisas, tá? E eu leio outra parte aqui. As fontes de medo, pensamentos que vêm quando Satanás planta uma expectativa que Deus falhará com você. Aquela voz, aquele pensamento, aquelas visões, né? Aqueles relatórios negativos. E a dúvida, o que é a dúvida? É o oposto da fé. Quem duvida não tem fé. Quem duvida não tem fé. É uma luta grande, porque a nossa mente, ela só repete o que existe nela. Entende? Quando a gente estuda a neurociência, a gente entende isso. A nossa mente, o nosso pensamento, ele existe com o que já tem dentro. Não cria. Nós vamos precisar criar e colocar pensamentos novos na nossa mente. Por isso que a dúvida é o oposto da fé. Quem duvida, a palavra do Senhor diz, inclusive em Tiago 1,6, né? Diz assim o texto, vou ler para vocês. Dúvida é o oposto da fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, ou seja, duvidoso, é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, do 6 ao 8. Então a dúvida, meus amados, traz esse homem que não tem vitória, ou essa mulher que não tem vitória, porque ela está todo o tempo voltando atrás. E quais são as fontes de dúvida, apóstolo? Pensamento que vem quando Satanás planta aqueles questionamentos contra a bondade de Deus. Olha, todo pensamento, igreja, isso é básico. Isso é básico. Me escuta. Todo pensamento que vem contra a bondade de Deus para você é do maligno. Porque Deus é bom. Eu acabei de dizer que Deus fica triste se você não acreditar que Ele te dá presente. Hebreus 11:6. Então, todo pensamento ruim não vem de Deus.
É do diabo. Amém? Aí nós temos o perigo da murmuração e da reclamação, porque o que é murmuração e reclamação é a expressão repetida da insatisfação em relação à situação na qual Deus colocou você. Deus coloca a gente em problemas. Amém. E nós não pregamos aquele evangelho coach, que todo mundo vai ficar rico, lindo, maravilhoso, perfeito, não tem problema nenhum. Não. A Bíblia é diferente. Amém. Nós teremos problemas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vocês vencerão. E aí a murmuração é o oposto dessa palavra que eu acabei de falar, porque vai reclamar do que vier de ruim. E às vezes tem coisa ruim na vida da gente que é exatamente para nos preparar para coisas melhores. Amém. Coisas ruins nos preparam para coisas boas. Tribulações nos preparam para quê? Para perseverar. Perseverança nos prepara para a experiência. Experiência nos prepara para a fé, a esperança. Amém. Aleluia. Então não aceite a murmuração, que é outro inimigo da sua fé. A reclamação é outro inimigo da sua fé. Lá em Números 11:1, a gente lê aquele texto que diz: e aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Deus, no Antigo Testamento, se irritou tanto com a murmuração que consumiu uma parte do povo que murmurou. Porque a murmuração desagrada a Deus. Quando murmuramos, igreja, nós estamos colocando bloqueios na nossa própria vitória. Que a vitória está vindo, aí eu levanto a murmuração, a vitória para. Vocês estão me entendendo? Amém. Tem vários textos aí na nossa apostila, que eu não estou lendo todos, porque nós temos uma carga horária corrida. Inclusive tem alguém controlando minha hora. Você não me deixe na mão. Me conta os minutos. Nós temos 7 aulas para dar, começando hoje, terminando no outro sábado, não é isso? Ok? Então, nós precisamos correr para dar essas aulas. Um perigo sério é o perigo da esperança frustrada. Eu coloquei isso porque eu sou uma mulher de salas de cura. Isso é uma coisa que acontece muito na vida do crente, que faz o crente abalar a fé, muitos perderem a fé. A esperança frustrada. Você sabe o que é isso? O que é a esperança frustrada? Ela acontece quando esperamos um romper, mas não vem. Não vemos Deus se mover em nosso favor. Andamos em esperança, mas conforme o tempo vai passando, ficamos desencorajados e desgastados. A esperança frustrada adoece o coração. A esperança adiada, está lá em Provérbios 13:12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Muitas pessoas, quando esperam uma vitória, esperam uma coisa que esperou, orou tanto a Deus e não aconteceu, muitas pessoas acabam fazendo, sabe o quê? Desanimando na fé. Quantas pessoas eu ministrei que vêm para mim, obrigado com Deus, de verdade. Quero mais saber de Deus, não. Ou quando não fica no banco da igreja, mas não tem mais aquele movimento vivo de fé. É um vivo morto na igreja. Por quê? Porque está bloqueado. Por causa da esperança frustrada. Às vezes orou por um casamento, não aconteceu o casamento. Se revolta contra Deus. Muitos deixam mesmo, vão para o mundo. Outros ficam na igreja, com aquela revolta no coração, aquela tristeza. Ficam vivo morto na igreja. Frequenta a igreja, mas não tem mais o dom do Espírito ativado.
e nem tem força para servir a Deus, para se movimentar, vamos para o seminário, vamos para uma cura, vamos para o libertar, vamos para isso, vamos para essa conferência, não tem mais essa força. Se torna um religioso, porque a esperança foi adiada. E nós precisamos pedir ao Senhor que cure toda a esperança que foi adiada no seu coração. Porque a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Talvez alguma causa na sua vida durou uma noite bem longa. Uma noite que talvez tenha sido um ano. Talvez a dor do seu coração tenha durado muito tempo. Mais do que uma noite. 2 noites. 1 mês. 1 ano. Mas deixa eu te dizer, Deus não erra, Deus não chega atrasado, Deus não fica devendo nada para ninguém. As coisas vêm no tempo, na hora, no modo e no lugar que Ele tem. Deus é Pai, Ele sabe o que é melhor para você. Se você está esperando de Deus algo que não aconteceu, que tal você parar e dizer, Pai, será que o Senhor quer isso? Ou o que o Senhor quer me ensinar com essa espera longa? Toda espera longa tem uma lição de vida. Toda espera longa, gente, tem sabedoria. Toda espera longa tem autoridade espiritual. Toda vez que alguém, um crente, é obediente ao Senhor e não desiste de servir a Deus, apesar de estar esperando aquilo que está demorando, mas ele persevera na fé, essa pessoa, ela ganha autoridade espiritual. E deixa eu te dizer, a autoridade espiritual é melhor do que todo o dinheiro do mundo. Aleluia! A autoridade espiritual te faz mais do que vencedor em todas as áreas, no corpo, na alma, no espírito. Então, não entristeça o seu coração. Deus tem vitória para você. E a vitória, ela existe quando ela não chegou ainda. Eu vou repetir para tu entender. Glória a Deus. A vitória existe quando ela ainda nem chegou. Amém. Porque enquanto você espera a vitória, Deus está te treinando, te moldando, te preparando para você aguentar o tamanho da vitória. Amém. Porque ela é grande. Amém. Aleluia, ela é grande. Aleluia. Quantos filhos de Deus despreparados celebraram a vitória antes do tempo? E o que aconteceu? Decepção, mau testemunho. Nós vivemos num mundo cristão cheio de mau testemunho. Onde a gente chega, as pessoas já dizem, vixe, apóstolo, misericórdia. Aqui nessa nação, aí pá, só relatório ruim. De crente. Só. Gente, e aqui na Europa não tem igual. Não tem igual. Né? Já fui para uns 4 países daqui da Europa. Todos é a mesma coisa. Mas deixa eu te dizer. Foca naquilo que é fiel. Amém. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não vai perder o diabo. Ele já venceu o diabo na cruz. Aleluia. Ele já venceu o diabo, o mundo. Ele já venceu a carne. Ele já venceu tudo. Jesus na cruz. Amém. E Ele não vai perder. Nunca perdeu. Então o plano do Senhor é perfeito. Igreja, foca em gente que tem testemunho vivo. Aleluia. Quando tu encontrar alguém que é maduro, que tem testemunho, pode botar investigador. Eu não quero gente perto de mim demais. Para ficar perto de mim, eu investigo. Não, eu investigo. Acabou-se. Simples assim. Para ficar muito perto de mim, não vou deixar ficar. Se eu primeiro não ia investigar a vida. Claro. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, nós estamos vendo dias finais, nós estamos vivendo apocalipticamente. Falso crente, falso profeta, falso tudo. Falso tudo, não é só falso professor, falso médico, falso tudo, gente. Falso amigo. Mas você sabe de uma coisa? Eu sou uma mulher sexagenária, 35 anos de ministério, uma vida íntegra,
Se você chegar na minha cidade, vá lá no conselho de pastores da cidade, pergunte quem é apóstolo Alzenir e o apóstolo Marcos. Quem é? Precisa ir para cá não, vá lá no conselho de pastores, pergunte. Mas na minha experiência, gente, a igreja de Jesus é menina. Ela gosta de fogo estranho. Sério. Gosta de gente que só tem milhões de seguidores. Gosta de pose. Gosta de posicionamento digital. É a cara dessa geração. Mas fala, fica reclamando. Falso profeta, falso isso, exploradores, vendedores da fé. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque são poucos os que me querem. Vocês estão me entendendo? Amém. Poucos os que me querem. Amém. Aleluia. Você sabia que esse mesmo discurso Paulo fez em Coríntios? Mesmo com outras palavras. E eu oro a Deus e digo, Deus, que igreja menina é essa? Que não quer maturidade, que não quer criar raiz, que não quer andar com apóstolos, pastores maduros, que quer aventura. Eu quero esse aqui, é um self-service. Self-service. Eu quero apóstolo para isso. Agora pronto, já tem joga fora, agora vamos para cá. Desse jeito. Imaturidade. Gente, Jesus vem buscar a igreja. Amém. Aleluia. E ele não é equivocado. Amém. Amém. Eu acho que eu já falei aqui, né, de uma visão que eu tive há muitos anos, acho que mais de 20 anos, que eu estava orando, eu vi o dedo de Deus assim, ó, pum, na parede. Aí queimou, fez uma bolinha. Aí o dedo dele fez assim, ó. Aí ele disse assim, essa é a minha igreja, que eu fundei na terra. Filha, observa, aí o dedo dele fazia assim, ó. À medida que o dedo dele ia fazendo esse caracol, ia aparecendo anos. 1900 sei o quê, 300 anos depois de Cristo, todos os anos. Aí chegou no ano que eu estava, faz muitos anos, uns 25 anos que eu tive essa visão. Aí chegou bem aqui, parou no ano que eu estava. Aí ele disse, eu não venho buscar outra igreja. Aí o dedo dele voltou. O dedo de Deus voltou no caracol. Eu contei isso aqui já. O dedo de Deus voltou no caracol, pastora. Aí foi lá para onde ele começou. Ele disse, eu venho buscar a mesma que eu deixei, porque eu não sou homem para me enganar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus vem buscar a igreja que ele deixou. E eu não estou falando de cultura, de roupa, não estou falando disso. Eu estou falando da essência do evangelho, a palavra revelada, a renúncia de nós mesmos, negar a nós mesmos para obedecer e para servir ao Senhor Jesus como o povo da igreja primitiva servia. Amor verdadeiro, comunhão, perdão, arrependimento, verdade. Tudo que tinham, compartilhavam uns com os outros. Aleluia. Nada de egoísmo, de preferencialismo. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Aleluia. Nós não servimos a outro Deus. Nós servimos ao único poderoso Deus. E ele vem buscar o que ele deixou. Aleluia. Ele não vem buscar o modernismo, mas ele vem buscar o crente fiel à palavra, que vive os princípios e anda renunciando a si mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você diz glória. Glória a Deus. Então, esse é o chamado do Senhor para a gente romper com toda incredulidade e andar num nível de fé, uma fé pura e verdadeira. Aleluia. Aleluia. E o segundo inimigo é romper com a religiosidade e o legalismo. Gente, é uma área que nós também precisamos romper. Porque o que é a religiosidade, né? A religiosidade é algo que a gente faz para agradar a Deus com a nossa força e não pela fé. Isso é a religiosidade. É tentar agradar a Deus com a minha força,
tentar agradar a Deus com rituais, mas não pela fé. Então nós precisamos romper. Nós vamos quebrar, extrair, remover pela raiz, amém? Tudo que está relacionado à religiosidade. A religiosidade e o legalismo tentam separar princípios bíblicos. É para o nosso bem. Para nosso bem. É uma fronteira de segurança. É uma fronteira de segurança. Quando Deus diz, não adulterarás, não é uma lei apenas. É uma fronteira de segurança para você não sofrer na terra. Vocês estão entendendo? Amém. A religiosidade não vai ver assim. Ela vai ver como uma lei imposta. E que tem que ser feito, tem que ser obedecido, sem precisar ser de coração. Por isso que Jesus chega no cenário religioso e diz, escribas e fariseus, vocês me honram com falsos lábios, com falsa atitude, mas no coração de vocês há rapinas e sujeira. Por quê? Porque eles valorizavam a regra, mas não valorizavam a fé. Se preocupavam em agradar quem estava vendo. Tanto que os escribas e fariseus eram uma corrente teológica daquela época de Jesus. E eles iam para as praças rezar bem alto, orar bem alto, para mostrar que eles eram espirituais. Mas eles, Jesus diz, mas eles omitiam a verdade em seus próprios corações. Isso é a religiosidade. Ok? Isso é religiosidade. Então, todos os que ultrapassam essa fronteira, esse limite, estão pecando e ficando vulneráveis ao inimigo. 1 João 3,4 diz, os que não têm a lei, não conhecem a lei, pecam por desprezarem o conhecimento de Deus. Romanos 1,28, 32 diz, a lei serve para trazer o pleno conhecimento do pecado. Deus é justo e bom. Amém? Amém? Eu vou pular aqui, não vou ler tudo, tá? Quem está na apostila, é bom que você vai estudar em casa um pouco mais detalhadamente. Os fundamentos da religiosidade. Um dos está em Ezequiel 34. Diz assim, que é o rigor. Então o religioso, ele é rigoroso. Tá? Mas como é o rigor do religioso? Ezequiel capítulo 34. Diz assim, não fortalecestes a ovelha fraca, não curaste o doente, não enfaixaste a ferida, não trouxestes de volta as desgarradas, nem buscastes as perdidas. Pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Então, uma das características de uma pessoa religiosa é que ela é rigorosa. Mas é rigorosa para as regras, não é rigorosa para si mesma. É rigorosa para colocar as regras e acusar e mandar todo mundo obedecer às regras. Mas dentro desse coração não tem o quê? O profeta Ezequiel diz, dentro desse coração não tem graça para cuidar de uma ovelha fraca. A ovelha fraca não está obedecendo a regra. Acabou-se. Entendeu? Não cura o doente, porque é doente, não está obedecendo a regra, então não é crente, não é de Deus, não é santo, não está obedecendo a regra. Isso é a religiosidade. Não enfaixa a ferida, não tem compaixão. Porque, meus amados, não é concordar com o que é errado. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente se santifica, menos a gente vai fazer coisa errada. Mas é sobre obedecer com o coração sincero. Eu não adultero porque eu amo a Jesus. E a lei, a palavra de Jesus é boa para mim. Amém. Então, eu não adultero porque eu amo Jesus. Eu não tenho vontade de adulterar
Porque a palavra do Senhor já encheu meu coração de um jeito que eu sou feliz com meu marido. Amém. Há 40 anos, no túnel do tempo. Isso é viver sem a religiosidade. Eu estou no culto pontualmente, servindo a Deus aqui, sirvo na mídia e chego cedo para organizar, sirvo no louvor, chego cedo para ligar o som, porque eu amo Jesus. Amém. Porque a palavra diz que eu não devo fazer a obra do Senhor relaxadamente, e essa palavra entrou no meu coração e eu faço isso com alegria no meu coração. Eu não faço porque alguém mandou, eu faço porque alguém me constrangiu. Amém. Aleluia. Vocês estão entendendo? A religiosidade, ela tira a santidade. Ela luta pela santidade, mas com a força física e com a força humana. E nem é a santidade. Outra característica é o tradicionalismo, que está nesse texto que eu vou ler agora aqui, que diz em Colossenses 2, diz assim: e tende muito cuidado para que ninguém vos escravize e avance e a enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Então tem filosofias e tradições que não é a palavra de Deus. Quando eu me converti, há muitos anos atrás, tinham igrejas que, na verdade, quando eu me converti, eu ainda vivia algumas coisas desse tradicionalismo, desse ritualismo, que é o próximo ponto. Então eu me converti numa batista, passei um ano sendo ali, doutrinada na batista, mas o Senhor me chamou para um movimento chamado Guerreiros de Oração, que era um movimento pentecostal. Então lá não podia vestir calça. Se vestisse calça comprida, ia para o inferno. E eu ainda vivi isso. Era nova na fé, eu não conhecia as Santas Escrituras, eu não conhecia. Então eu era, né, levada pela quem doutrinava. Não podia cortar o cabelo, não podia se maquiar e nem usar essas coisas assim que a gente gosta. Amanhã eu vou trazer uma foto minha desse tempo, tá? Ontem e depois eu tenho preparado, amanhã eu trago. Não, aí vocês vão dizer: não, apóstolo, não é assim. Aí eu vou dizer: Cristo me libertou. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. A gente vai amadurecendo e vai chegando no equilíbrio, não é? Aleluia. Então, tradicionalismo é religiosidade, o ritualismo, né? O ritual acima do amor não é de Deus. A presunção, que é o julgamento, julgar-se mais santo do que os outros. Você pode até ser. E nós somos todos diferentes. Alguns são mais santos mesmo, mas não precisa a gente dizer. Amém? Amém. Acusação, que é o que Paulo diz lá em Atos, não é? Paulo diz, assim que Paulo apareceu, os líderes judeus que haviam chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, lançando sobre ele um grande número de ofensas e graves acusações, sobre as quais não tinham provas. O povo invejoso. Tá vendo? Até no tempo de Paulo. Estavam com inveja de Paulo, porque Paulo estava fazendo obras extraordinárias. E ele tinha apedrejado Estevão lá no passado. Você sabe que hoje ainda é do jeito do tempo de Jesus, gente. Gente, o povo pensa, ou olha pra gente, só vê o passado. Olha, eu já amadureci. Eu me sentei com uma pessoa que foi minha discípula. E eu me sentei com ela porque ela estava ferida e chateada para sair do ministério e tal. Eu sentei com ela e disse: olha, eu estou aqui para lhe pedir perdão. Eu feri você? Eu fiz alguma coisa? Gente, ela foi no túnel do tempo há 30 anos atrás. Gente, quando ela começou a falar, pastora, me deu uma ira dentro do meu coração. Enquanto ela falava, eu dizia: Senhor, eu quebro a cara dela. Senhor, claro que eu não sou violenta, não é só brincadeira. Mas eu fiquei assim: Senhor, o que é que eu faço? Eu calo
Eu peço perdão do que ela está me acusando de 30 anos que eu nem sou mais. E quando ela falava, eu perguntava a Deus. Deus disse assim, não pede perdão não, porque você mudou. Eu te transformei. Confronte. Com amor, mas confronte. Eu disse, minha irmã, tu não faz isso comigo não? Porque eu paguei um preço tão grande para mudar. Nesse ponto aí. Eu sofri tanto. Rapaz, eu paguei um preço tão grande para você agora ignorar os meus processos. Eu sou uma mulher de processo. Eu não prego festa. Eu prego processo, eu prego cura. Eu vivo dentro da casa do oleiro. Aí você vem me acusar. Só o diabo que fez esse papel. Agora, se você me disser alguma coisa de agora, eu aceito. Ela se calou e disse, me desculpe, não acredita? Então, deixa eu te dizer, a acusação não é de Deus. Agora, exortação é amém? Vamos trabalhar os dons espirituais. Vamos deixar para os dons espirituais. Chegar no dons a gente fala. Presunção, que é querer ser mais do que os outros, né? Hipocrisia é se mostrar santo e não ser. Se mostra. Eu não estou entendendo nada. Meu auxiliar. 8 minutos. O amor. 8 minutos. Eu tenho 8 minutos aqui. Amém. Hipocrisia é estar na casa de Deus, servir a Deus, fazer a obra de Deus, mas viver em pecado sem arrependimento. Olha a frase. Guarda a frase todinha, né? Não pega só um pedaço não. Hipocrisia é você viver na igreja como crente, viver em pecado sem arrependimento. A frase tem que ser toda. Por quê? Porque qualquer um pode cair em pecado. Nós somos humanos, nós temos os inimigos. Quais os inimigos do crente? O diabo, o mundo, a concupiscência da carne. São os inimigos. A nossa carne é um inimigo nossa. O que não podemos é pequei, me escondo e me visto com roupa de crente. Está tudo certo. Ou fica assim e diz que está pedindo perdão só a Deus. Só Deus está ótimo, porque Deus me escuta. Negativo. Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Para que? Ó, tem uma condição. Para você ser curado, você tem que confessar. É verdade. Então tem um espírito de religiosidade no meio das igrejas que fica com essa história. Não, pecou, tá tudo certo, pede perdão a Deus na hora de dormir e no outro dia pode pecar de novo. Porque Deus é bom. É de manhã e peca à noite. Fala que a graça... É. Pega de manhã e pega de noite. Deus já sabe. Você sabe que a graça, tem gente que diz, eu não estou debaixo da graça. Ah, meu amor, porque se você está debaixo da graça, você não peca. A graça é uma condição interior para resistir ao pecado. Então quem peca não está debaixo da graça. Quem peca, na verdade, está debaixo da lei. Quando Jesus veio, Ele deixou o Espírito da graça para que possamos resistir ao pecado. Amém. Então, quem está debaixo da graça, está debaixo de uma graça Amém. que não dá vontade de pecar. Aleluia! Amém! Amém. A graça tira a vontade de pecar. Aleluia! Amém. Então, a igreja de Atos, ela vivia sobre 3 fundamentos. Vou te contar. 1, arrependimento. Confissão. E tudo repartiam uns com os outros. Verdade. Aleluia. A igreja do livro de Atos era uma igreja que
que vivia em confissão, ninguém guardava pecado. E se guardasse, o dom poderoso do Espírito Santo vinha sobre não só os apóstolos, mas uns aos outros. Nós não estávamos lá para ver, mas certamente sobre todo o corpo de Cristo. E o dom da revelação vinha e denunciava, como foi com Ananias e Safira, que mentiram para os apóstolos. E na hora o Espírito Santo veio, pá, e revelou na cara. E ainda morreram. Novo Testamento. Vocês estão entendendo, amém? Amém. Então é isso, bajulação. Bajulação é diferente de zelo e de cuidado. Beleza? Para ninguém dizer, eu ensino muito isso na nossa equipe. Aí a Bíblia diz no Salmo 12: cada qual mente ao seu companheiro, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. A bajulação tem segunda intenção. Faz alguma coisa para você, mas com uma segunda intenção de te explorar ou de querer alguma coisa contigo. Isso é bajulação. Mas não é porque existe a bajulação que você vai deixar de honrar. Porque tem muita gente que não honra seus pastores, não honra seus líderes, não honra seus irmãos, não dá um presente, não honra, não faz uma comidinha gostosa, não celebra um aniversário de surpresa. Não vão, porque vão dizer que eu sou bajulador. Eu não vou fazer, senão vão dizer que eu sou bajuladora da pastora Regina. Então eu não vou fazer nada no aniversário dela, vou deixar passar em branco, para não me acharem que eu sou bajuladora. Gente, não pode isso. Maturidade, equilíbrio, igreja. Amém? Amém. Por isso que eu coloquei aqui que bajulação é diferente de zelo e de cuidado. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Não é só dos líderes da igreja, é uns dos outros. Tem alguém com fome, a gente precisa cuidar da comida. Tem alguém precisando de sapato, eu preciso dar. Tem alguém precisando de dinheiro, eu preciso dar. Tem alguém, angustiado, eu preciso ajudar. Nós precisamos uns aos outros. Porque tudo Deus vê. Amém? Amém. E a restrição? O que é restrição? O legalista diz assim: eu posso cumprir a lei se eu me esforçar o suficiente e isto me tornará agradável para Deus. Errado. Isso é uma frase religiosa. Eu vou obedecer a palavra, eu vou me esforçar na força humana porque vai agradar a Deus. Vai agradar a Deus se primeiro você for obediente no coração. Porque se a obediência estiver no coração, sai na ação. Mas a religiosidade faz com que a tua obediência esteja bonita aos olhos dos outros, mas por dentro não há santidade. Entendeu? O legalista diz ainda: eu posso fazer isso pela minha dedicação e eu me tornarei mais santo do que todo mundo. Não. Também ainda pode dizer: a realidade do legalismo é cheia de esforço, de dedicação, determinação, garra, sacrifício, cobrança, exigência. A realidade do legalismo é cheia de frustração, culpa, revolta. Porque tudo que a gente faz na força da carne vai produzir revolta, não vai produzir santidade. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. A religiosidade é de fora para dentro. Eu me esforço para que as pessoas vejam que eu sou santo, mas dentro eu estou remoendo o mal. Entendeu? Então hoje o Senhor quer nos libertar de todo o legalismo. Amém? Amém? O legalismo é ineficaz, não é eficaz. Estou pulando para a gente orar. A boa notícia: podemos fazer um caminho redentivo de arrependimento. Essa é a boa notícia. Amém. Amém? Vamos fazer um caminho redentivo. E o que é o caminho redentivo? Lá no final dessa palestra. O caminho redentivo é um caminho de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender por coisas pequenas que às vezes você acha que nem é um pecado, mas é algo que está desagradando a Deus. Então o caminho de agora, nós vamos orar, é esse caminho de fazermos um caminho redentivo de arrependimento, através do arrependimento.
né? A palavra diz em Atos: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Então, a nossa justiça se manifesta através do exercício da fé. Não devemos seguir a lei, não devemos seguir a lei da fé, mas a palavra da fé. Nós devemos seguir a lei do Espírito, amém? Nós devemos seguir a lei do amor, amém? Então, a nossa capacidade de obediência vem através da graça de Deus, mediante a fé. A gente obedece por causa da graça. Então, fique de pé no nome de Jesus. Vamos orar agora. Amém? Vamos nos arrepender da incredulidade. Se alguém tem dúvidas, né? Eu vou orar agora e dizer que todo espírito de dúvida saia da sua vida em nome de Jesus. Amém. Existem pessoas que são atacadas com a dúvida. Tem pessoas que são atacadas com medo. Então nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus, para liberar uma unção que quebre o medo e que quebre a dúvida. Amém. Que impede você de crescer na fé. Amém? Você pode, por favor, quem sente